Então, meu nome é Rosimeire Castro, eu sou psicopedagoga e vim hoje lecionar com a segunda aula das provas piagetianas. Pessoal, preciso responder, porque às vezes eu fico dando aula. Tá aparecendo, Rose, tá? Tá Mas sua aparecendo a voz tela. está falhando. Mas sua voz está falhando, Rose. Tá. Espero que não fale tanto. Eu já dei na aula passada, certo? Eu já falei sobre Piaget. Eu mostrei quase todos os meus livros de Piaget aqui na aula passada, tá? E deixa eu só desconectar aqui o WhatsApp. Só fica pitando. Então, aí eu já falei, né? Já mostrei todos as minhas livros piagetianos. Achei um outro na Amazon que eu já vou comprar. E então, eu tenho muito que estudar de Piaget, de Jean Piaget. Esse cara é um crânio para mim, tá? Então, ele que elaborou o método próprio de pesquisa, o método clínico, tá? E aplicou-se a investigar o desenvolvimento infantil e a construção da inteligência. Então, as provas piagetianas são provas, se você for olhar na pesquisa científica, ele elaborou mais ou menos umas 60 provas piagetianas, tá? Não são só essas que a gente usa. Então, se você se aprofundar, até na aula passada eu coloquei algumas diferentes para vocês verem, tá? Que não são só essas que a gente tem. Então, tem 60, ele elaborou 60. Então, no caso dessas 60 provas, foram selecionadas, né, acho que as melhores ou as principais para o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo estar atuando. Psicólogo também pode estar utilizando as provas piagetianas, porque são provas para avaliar o estágio da criança, né? Que estágio que ela se encontra em relação à sua aprendizagem, que eu já falei na aula passada, todos os estágios e que a gente tem que saber de qual. Então, Piaget, a criança nasce com uma bagagem biológica e hereditária, que em contato com o meio transforma-se e molda-se na inteligência. A partir desse pensamento, procurou pesquisar o desenvolvimento cognitivo da criança sob a perspectiva de uma evolução progressiva, tá? E aí, as provas operatórias têm o objetivo de nos mostrar o funcionamento e desenvolvimento das funções lógicas do cliente. Com etapas, com essas provas, podemos investigar o nível cognitivo em que a criança se encontra, se há diferença entre a sua idade real cronológica e a intelectual, pois uma criança com dificuldades pode apresentar, sem apresentar de fato algum tipo de deficiência, que é a deficiência, tá? Porque não é só as provas piagetianas que você, não é só com as provas piagetianas que você vai observar esse aprendente. Então, nós temos 10 sessões psicopedagógicas, né? Então, você vai avaliar na EOCA, aí você já vai avaliando a inteligência dessa criança no momento da EOCA. Primeiro, a gente começa com a queixa, registra a queixa. Depois, você vai fazer a anamnese com a família. Eu prefiro fazer a anamnese antes, tá? Aí você vai fazer a anamnese com a família. Aí você já vai tentando pegar algumas coisas na anamnese. Aí vem o principal para mim de tudo das provas psicopedagógicas, é o momento da caixa lúdica EOCA, certo? Porque ali você consegue observar o cognitivo da criança, é preservado, se não é, essa criança sabe ler, sabe escrever, se realmente só uma dificuldade de escrita, de leitura, de matemática, ou se realmente ela não foi estimulada, ou se é uma deficiência, né, uma provável, né, que a gente não pode diagnosticar, uma hipótese. Então, você vai traçar seus primeiros sistemas de hipótese ali no momento da EOCA, tá? E caixa lúdica. Então, ali é um momento crucial para você traçar seus primeiros sistemas de hipótese, e aí você vai fazer o quê? Já preparar toda a sessão psicopedagógica com os testes que você vai usar com essa criança. Um exemplo, uma criança com possível dislexia, tá? Ela vai ter muita dificuldade na aprendizagem, porque ela não consegue ler. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, tem que assistir o filme Como as Estrelas na Terra. Esse filme é crucial para vocês entenderem como que
fica uma criança disléxica, que tem problemas na leitura, na escrita, nos cálculos, na matemática, e ela é super inteligente, às vezes, para o lado artístico, para o lado artístico, ou música, né? Então, esse filme, Como as Estrelas na Terra, se você aplica, por exemplo, as provas piagetianas desse menino lá do filme, pode ser que ele não conserve. Por que ele não conserva? Porque, às vezes, a parte cognitiva dele em relação à matemática, se tiver possível descalculia, não foi estimulada. Ou ele tem alguma questão de no neurodesenvolvimento dela, alguma questão do lado do cérebro dela que pode estar afetado, pode ser uma possível descalculia. Então, ele não vai conseguir conservar nas provas piagetianas. Mas ele é uma criança, você vai perceber que ela é uma criança inteligente, porque a criança com dislexia, descalculia, disgrafia, são crianças que têm o cognitivo preservado, tá? Que a partir do momento que a criança não tem o cognitivo preservado, ela não pode ser uma disléxica ou uma descálcula, para apresentar descalculia ou dislexia ou disgrafia, porque esses transtornos relacionados com algum problema que a criança tem ali no cérebro, mas não afetou a inteligência dela. A partir do momento que você observa essa criança na IOCA, na caixa lúdica, e ali nesse momento você percebe que ela é muito hipossimilativa, tá? E o que acontece? Aí você dá um jogo, ela não consegue fazer, ela não consegue conversar, ela não consegue não consegue ter uma sequência lógica de fatos, né? Você dá uma sequência lógica ali, eu acho legal sempre colocar na IOCA uma atividade de sequência lógica, porque você vai observando a criança e ela não consegue ligar os fatos, não consegue falar, não consegue interagir. Então, você vai observando ali, tá? Então, nem todas as crianças que não conservam são crianças com deficiência, tá? Então, você vai observar essa criança em toda a avaliação. Eu estou voltando um pouquinho à primeira aula, tá? O comecinho da primeira aula para vocês entenderem, tá? Também, porque eu vou ter dois slides, tá? Então, nós falamos das provas de conservação, todas as provas de conservação, foi a aula passada. Hoje, vou falar das provas de classificação, de seriação, tá? Então, provas de classificação. Quais são? A intersecção de classes, tá? Mudança de critério de dicotomia e quantificação e inclusão de classe, tá? Então, prova... Ai, gente, ó, às vezes comete algum errinho ali, faltou um C ali, mas às vezes é erro de digitação, tá? Provas de intersecção de classe. Então, a gente começa a aplicar a partir dos 7 anos, tá? Ali tem idade até 12, mas nada impede que você aplique essa prova num adulto, num adolescente, porque ela é qualitativa, tá? Então, você vai registrar da maneira qualitativa como que ele foi nesse teste, não tem um padrão score, né? Como os testes que tem. Então, essa prova de interseção de classe, então, quais materiais que precisa? Esse tipo de prova é uma prova que dá para usar material plastificado, tá? E por quê? Você pode plastificar as bolinhas ali, plastificar os quadrados, né? E plastificar a folhinha de aplicação, que é os dois círculos. Por que fala intersecção de classe? Porque um círculo um tá dentro do outro e tem uma intersecção que é o meio ali, certo? Vocês entenderam essa parte? Sim. Interage comigo, né? Pelo amor, não deixa sozinha não, hein? Então, quais são os materiais que vocês precisam para fazer a prova de intersecção de classe? 5 círculos azuis de mais ou menos 2,5 centímetros, 5 círculos vermelhos, tá? 4 quadrados vermelhos. Só que tem a apostila que você vai observar, que vai ter apostilas que você vai ver por aí, que vai estar do contrário. Então, pode estar lá na apostila, né? A intersecção vai estar tudo azul, certo? Entendeu? Então, vai estar do contrário aqui a cor. Só que é legal, gente, vocês pegaram uma apostila, na hora de aplicar, para quem está começando na psico, pegar uma que está de acordo com o seu material. Então, você, na hora de aplicar, na hora que você vai ter a apostila de apoio, aí você pode fazer confusão, tá? Então, no seu material de roteiro, para você aplicar essa prova, por exemplo, lá tem que estar só 5 círculos azuis, 5 vermelhos e 5 quadrados vermelhos, entendeu?
Se tiver do contrário, as cores aí você vai fazer confusão na hora da aplicação, tá? E uma prancha de cartão, onde estão desenhados 2 círculos, um preto e um amarelo, que se intercruzam, delimitando 3 partes, uma das quais é comum aos 2 círculos, onde acontece ali a parte da intersecção, certo? Então, nesta prova, você investiga, através de perguntas referentes à intersecção e inclusão de pequenos conjuntos, de conjuntos, que investiga o grau de operatividade a respeito das relações lógicas do manejo das classes. Então, muita criança, às vezes, não conserva essa prova, que ela confunde mesmo a criança, sabe? Então, já falei na aula passada que todas as provas piagetianas, você sempre tem que perguntar primeiro que material é esse, tá? Primeiro, a criança tem que saber que material que está sendo colocado em cima da mesa, certo? Então, aí você colocou ali as provas em cima da mesa, aí falou, o que você pode me dizer desse material, né? E você vai esperar a criança responder o que ela fala. Muita criança vai falar, são círculos azuis, círculos vermelhos, quadrados vermelhos, né? Então, você vai deixar a criança falar para você ver o conhecimento prévio dela em relação a esses materiais, tá? E aí, o profissional coloca as fichas dentro dos círculos, tá? Círculos azuis, certo? E quadrados vermelhos na parte de fora e círculos vermelhos na intersecção, certo? Então, tá vendo que o círculo vermelho está na intersecção? Diga-me, o que você está vendo? Aí pergunta para a criança, né, está respondendo. Você poderia me dizer, tá? Por que eu coloquei esta ficha aqui no meio? Por que eu coloquei essas fichas aqui no meio? Aí a criança pode responder assim: as bolinhas vermelhas faz parte dos 2 conjuntos, né? É uma hipótese, uma resposta da criança. E você vai perguntar: há mais fichas azuis ou mais fichas vermelhas? Certo? Eu coloquei as respostas para você ter essa resposta, tá? Para você não confundir. Entendeu? Há mais fichas azuis ou mais fichas vermelhas. Aí você vai deixar a criança pensar. Então, eu estou falando em relação às fichas, não assim, eu não perguntei, há mais círculos azuis ou, né, círculos vermelhos? Não perguntei, eu perguntei assim, há mais fichas azuis ou fichas vermelhas? Estou falando no global, no total, estou falando das fichas. Então, qual que tem que ser a resposta da criança? Vermelhas? Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Tá fácil de entender? Eu estou. Você tem que fazer igual assim, tá escrito, hein? Não pode falar muita coisa, hein? Tá aí ótimo. você vai... Lá na apostila que eu tô fazendo, vai ter tudo bonitinho esse aqui, pequenininho, para você não gastar tanto. Aí depois tá lá. Há mais fichas quadradas, certo? Peraí, deixa eu ver se eu não confundi aqui. Ixi, eu acho que eu misturei aqui na hora de montar. Há mais fichas quadradas ou mais fichas redondas? Que aqui, gente, onde tá... Eu acho que eu fiz uma mistureba aqui na hora de montar a aula, mas depois tudo bem, depois eu arrumo. Há mais fichas quadradas ou mais fichas redondas? Então, no caso, o que a criança tem que responder? Redondas. Redondas. Só misturei as cores aqui, depois eu arrumo, tá, gente, o PowerPoint. Aqui ele tá errado, as cores, na hora de montar. Aí, pergunta de intersecção agora. A mesma quantidade, mais ou menos fichas redondas que vermelhas? Aí a criança vai responder. Aí você vai falar assim, como você sabe? Pode me mostrar? Aí, né, a criança tem que responder a mesma quantidade. Certo? Porque fichas redondas e fichas vermelhas são a mesma coisa, não são? Só que a criança pode não se atentar à sua pergunta, ou confundir, ou não entender, ou não conservar, entendeu? E ó, para você ver as perguntinhas, a mesma quantidade, mais ou menos fichas redondas do que vermelhas. Então, sempre nas perguntas, sempre vai ter essa pergunta, mais, menos, né? A mesma quantidade, mais ou menos. Para quase todas as provas operatórias, sempre vai ter essa pergunta. A mesma quantidade, mais ou menos. Aí, relacionado com a prova. No caso aqui, são fichas redondas, né? Fichas redondas que vermelhas.
Aí ele vai responder. Aí você tem que fazer a pergunta de argumentação. Como você sabe? Pode me mostrar? Certo? Aí você vai... Porque assim, gente, se você não fizer essa pergunta como você sabe, ele pode estar chutando na resposta. E aí, como você tem que saber... Aí, ali nesse momento, você já consegue saber se a criança tem... ela consegue dar informações, se ela consegue ter um raciocínio lógico, relacionado com a resposta dela, você consegue observar as palavras que ela fala, se ela fala infantilizado, se ela não fala, você consegue observar se ela troca fonemas, né? Então, quando a criança começa a falar, você tem que observar todas essas questões, tá? Então, o raciocínio lógico da criança, você vai observar mediante a resposta dela. Então, por isso que você tem todas as provas também, você tem que perguntar sempre, como você sabe? Pode me mostrar? Sempre tem que ter essa pergunta, sempre, tá bom? Pergunta de inclusão. A mesma quantidade, mais ou menos fichas quadradas que vermelhas? Como você sabe? Certo? Então, a criança tem que ter, aí ela vai falar, vai argumentar, vai te explicar, a criança precisa responder a menos quadradas, tá? Então, por isso, gente, que essas provas aqui da intersecção de classe, vocês têm que treinar. Tem que treinar. Se você não treinar, você vai bananar tudo lá. Ou seguir o roteiro que eu estou montando, na hora que eu terminar, vai ficar bem legal, porque você não vai errar. Eu fiz pensando mesmo em vocês, sabe? Que está começando a psico, para não ter erro na hora de perguntar. Se a criança não conserva, se conserva, você vai na linha verde. Se não conserva, você vai na linha azul. Certo? Só que dá um trabalho para digitar tudo, montar tudo. Por isso que eu até agora não terminei, por causa do trabalho. Aí você vai analisar a resposta da criança, tá? Então, aqui, vamos ver aqui o nível 1, tá? Aqui tá fora da ordem, mas vamos ver o nível 1. Ô, Luísa, lê o nível 1 para mim. Sim. Nível 1. Ausência da intersecção. Não compreende as perguntas de inclusão e intersecção, nem as perguntas suplementares. 4, 5 anos. Responde corretamente as perguntas de comparação de elementos da mesma classe. Cor e forma. Deixa eu ler o 2. Intermediário. Acerta as perguntas suplementares, mas tá tapado, Rose. Aqui no meu não dá para ver. Mas nas perguntas de inclusão e interseção, 6 anos, responde corretamente as perguntas de comparação de elementos da classe, cor e forma. Nível 3, êxito. Responde bem a todas as perguntas. 7, 8 anos. Certo? Então, é a partir dos 7, 8 anos para cima que ele vai, que no caso a criança precisa conservar nessa prova, entendeu? Então, por isso que você não vai aplicar aos 7 anos. Então, eu tenho uma criança lá com 15 anos. Aí eu avaliei essa criança com essa prova, certo? Se a criança não conservou, porque a idade cognitiva dela, a idade dela, pode ser pode ser que ela não foi estimulada. Aí você vai averiguar se é uma hipótese, uma deficiência, alguma coisa, né? Ou um transtorno de neurodesenvolvimento, ou se ela não foi estimulada. Por isso, gente, que é muito complicado você colocar, às vezes, hipóteses no seu relatório. Por quê? Porque essa criança, você precisa de conhecer melhor, tá? Porque você precisa de uma intervenção com essa criança de 6 meses para você depois reaplicar esses testes, que você aplica só a cada 6 meses a 1 ano, tá? Para você, depois de toda essa intervenção que você vai realizar, aí você vai reaplicar de novo, você vai ver se ela mudou de fase, se ela teve êxito, certo? Então, por isso que, às vezes, se foi falta de estimulação, qual que é a função do psicopedagogo? Estimular essa criança nesses itens que ela não está conseguindo, que você observou na avaliação. Para isso que serve a avaliação psicopedagógica.
Agora vem a prova de dicotomia, mudança de critério. Qual a idade? A partir de 8 anos. Se você perceber que essa criança é uma criança que tem, por exemplo, uma altas habilidades, superdotação, que tudo que você põe ali ela consegue, eu acho que assim, você pode até tentar aplicar a prova para ver se ela também consegue, tá? Mas a idade é a partir de 8 anos. A partir de 8 anos, tá? Aqui, lá nas provas piagetianas, põe assim, 8 a 12 anos. Só que você pode aplicar acima de 12 anos também. Então, essa prova, ela tem bastante material, certo? Então, ela tem lá, né? 5 círculos pequenos azuis, 5 círculos pequenos vermelhos, 5 círculos grandes azuis, 5 círculos grandes vermelhos, 4 quadrados pequenos azuis, 5 quadrados pequenos... Ah, eu falei 4. 5 quadrados... É tudo 5, tá bom, gente? Aí tá tudo aqui o material, certo? E 2 caixinhas, tá? Que você pode estar fazendo essas caixinhas. Eu peguei 2 caixinhas transparentes de plástico, que eu comprei na loja que vende coisas para casa, né? Aí aqui tá o material, certo? Aí tem que ser transparente a caixinha, Rose? Não, não precisa. Não precisa. Aí eu peguei, aí tá aqui todo o materialzinho aqui, é mais ou menos assim. Pode cortar de EVA ou pode plastificar e recortar plastificado. Aqui são as caixinhas, tá? Não precisa ser transparente. Eu uso transparente, né? Tá? E aí, a prova de dicotomia, por ser o grau de simplificação, permite à criança uma melhor compreensão das consignas e facilita a operação com as fichas, além de possibilitar ao experimentador uma economia de tempo e um rápido entendimento evolutivo das condutas do sujeito. O objetivo da atividade foi avaliar a separação de objetos por cores e formas. Então, você vai pedir para a criança separar, né? Ela vai em quantas maneiras ela pode separar esses objetos, certo? Então, você vai avaliar essa separação dessa criança, né? Como vai ser a forma de separação dela, tá? Então, coloque as fichas na mesa de forma desordenada. Perguntar para a criança. Você lembra que eu falei em todas as provas? Primeiro, você tem que sempre perguntar que material que tem em cima da mesa. Então, o que temos em cima da mesa? Isso para todas as provas piagetianas, todas. O que você pode me dizer sobre esse material? E vai deixar a criança manusear um pouquinho, olhar. Ela vai falar assim, tem aqui círculos pequenos, círculos grandes, né? Quadrados pequenos, quadrados grandes, azuis, vermelhos. Aí, se ela é uma criança, né, que tem essa noção, ela já vai falar ali. Aí você vai falar para ele assim, gostaria que você colocasse junto os que se parecem, que se combinam. Você pode me explicar por que você colocou assim? Então, assim, a gente tem que ter paciência nesse momento. Então, você vai falar para a criança, né? Olha, você colocasse juntos os que se parecem e os que se combinam. Então, você pode dar as 2 caixinhas e ela vai separar do jeito que ela quiser. Então, ela pode separar, por exemplo, assim, ó. Ela pode separar assim, tudo que é vermelho numa caixinha, tanto quadrados vermelhos, sabe? Círculos vermelhos, pequenos e grandes, tudo numa caixinha. Na outra caixinha, tudo que é azul. É uma combinação. São 2 combinações que ela já fez ali. Só que tem como fazer mais combinações. Tá? Dicotomia. Pega as caixas. Gostaria agora que você utilizasse essas caixas e fizesse 2 montes. Uma em cada caixa. Colocando junto as que se parecem. Por que você colocou essas fichas juntas e estas? Como poderá chamar esse monte e este? Aqui, pessoal. Oi, Rose. Entendeu aqui? Tem que fazer? Para a criança separar. Você não pode dar dicas, tá? Você não pode dar dicas. Você vai observar como que ela vai separar os conjuntos. E as cores, tá? Sim. Aí você vai falar para ela assim, retire as fichas das caixas e coloque misturadas na mesa novamente, certo? Agora, volte a separar
mas de outra maneira, pondo juntas as que se parecem. Você irá fazer 2 montes, um em cada caixa. Então, essa criança, ela vai ter que usar uma outra regra, uma outra maneira de separar as fichas, tá? Você está entendendo? Se ela não conseguir, se ela pôr tudo errado, porque ela não conserva, tá? Você não pode dar dica, hein, gente, tá? Porque é prova, certo? Você vai observar. Sim. Se arrumar pelo mesmo critério anterior, se a criança fizer a mesma coisa, colocar de novo tudo vermelho num lado, tudo azul do outro lado. Aí você vai perguntar assim, você já separou desse modo? Poderia descobrir um outro modo de separar em 2 grupos para mim? Aqui, se for preciso, o examinador começa a separar e pede que a criança continue. Mas aí você vai observar e você vai registrar que você ajudou, tá? No caso aqui. Mas só se o último caso, viu, gente? O último caso, tá? Para fazer isso. Então, que nome você poderia dar a este monte? E este? Porque tem 2 caixinhas, não tem? Tá? Poderia separar de outra maneira? Que nome você poderia dar a este monte? E este? Toda vez que você for separar de maneira diferente, você tem que misturar tudo de novo em cima da mesa, tá? Se a criança não conseguir por nenhum critério, poderá iniciar um critério com umas 3 fichas para verificar se a criança consegue perceber. E tá alguns tipos de classificação. Tá? A criança poderá separar as fichas por cores, por formas, ou por tamanhos. Certo, pessoal? Aí, você vai registrar, tá? Se ela conseguiu separar. Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Rose, tem uma dúvida. Esse material você vai colocar para vender para a gente ou não? Então, aí é assim, ó, porque dá muito trabalho montar todo esse material, sabe? E aí, eu coloquei na minha lojinha, vou colocar na lojinha virtual lá, e é R$38, entendeu? Certo, tá bom. Só que aí eu tô finalizando a última apostila, porque, ai, meu Deus, não vejo a hora de terminar, mas tô quase finalizando, sabe? Tá bom, ok. É a principal, a última apostila que eu tô montando é a principal, que é onde tem um passo a passo para você aplicar. Entendeu? Mas eu não terminei ainda. Então, a aula que vem, até terça que vem eu termino, tá bom? Ó, então, viram aqui, pessoal? Gostaram dessa aula aqui? Sim, achei bem legal, achei bem interessante. Rose, tá Oi. melhor do que na faculdade. Ah, é mesmo? É, tá mais explicadinho. Que chique. É que faculdade, às vezes, tem que dar tudo correndo, porque não dá tempo. Eu tenho curso de psicopedagogia lá na minha escola, só que não dá tempo de detalhar assim, gente. Entendeu? Ela dá apostila, as psicos têm que se virar na aplicação. Ela até ensina, assim, tal, um dia todo, mas tem gente que demora muito para aplicar, esquece, né? Entendeu? Eu não estou fazendo faculdade, estou fazendo a pós, eu não cheguei ainda nessas... Minha filha, quando você chegar, você vai estar na frente de todo mundo, pode ter certeza. Você vai ver, Não, mas você me é isso fala, que eu estou dizendo, na pós-graduação, não faz assim esmiuçadinho como o Rose está falando para a gente, não. É mais corrido. Fico contente que você está gostando. E a minha pós ainda é virtual, não é presencial, aí é mesmo, hein? É complicado, né? Aí, a semana que vem vai ser a prática, hein? Quero ver, hein? Tá? Vocês mostrarem para mim a prática de vocês, hein? Nível Ok. 1. Ausência. Realiza coleções figurais. Olha, é um Mickey de orelhas. Vou fazer uma minhoca. 4, 5 anos. Então, eu creio assim, que o nível cognitivo está entre 4 e 5 anos, porque a prova você pode aplicar depois de 8, vocês viram, né? Pode conseguir classificar por um critério de coleções não figurais. Por exemplo, a criança que tem
não tem um cognitivo preservado, às vezes ela vai pegar todo aquele material e vai fazer bichinhos, entendeu? Não vai entender que é para fazer, sabe? Então, vocês ficam de olho nessa parte, hein? Nível 2, intermediário. A início de classificação. Faz coleções justapostas sem ligação entre eles. Faz o grupo dos vermelhos, dos azuis, dos grandes, dos pequenos, dos círculos, dos quadrados, mais ou menos 5, 6 anos. Só que, ó, tá? Então, só tem o início de classificação. Então, uma criança de 5, 6 anos consegue fazer isso, entendeu? Agora, se a criança tem lá 12 anos e não consegue fazer, alguma coisa está errada. 10 anos para aí, entendeu? Nível 3, êxito. Realiza a dicotomia, usando os 3 critérios, cores, tamanhos e formas. Então, ela tem que separar, gente, por cores, tamanhos e formas. Só que você não pode falar, entendeu? Ela tem que conseguir. Você pode dar aquela diquinha lá, assim, no começo, mas tudo você anota. Realizou, né, o teste com uma dica inicial, sei lá, você anota. Aos 7 anos, 2 critérios são rapidamente identificados, mas um terceiro critério poderá ser descoberto se o examinador iniciar. Em uma idade maior, 8 anos, conseguirá todos. Deu para entender, pessoal? Sim. Eu gostaria que alguma de vocês aplicasse esse aí para apresentar na aula que vem de terça. Tá? Certo? Numa criança. Se não quiser gravar o da criança, grava a mãozinha, tá? Bem? Pessoal, quem que vai aplicar e a gente está estudando eu vou mostrar alguns vídeos que eu já apliquei para vocês. E aí, gostaria que vocês trouxessem também colaboração, tá bom? Pode ser? Eu vou. Então tá, Luísa. Qual a idade dos seus netos? 9 e 11. Aí, tá vendo? Dá para aplicar bastante prova, hein? Tá? Tá certo. Vai ser legal. Rosa, eu também posso aplicar. Você vai disponibilizar para a gente? Oi? Boa noite. Eu também posso aplicar, Naica. Tá. Esse vídeo vai estar no YouTube, o outro já está no YouTube para vocês reverem se vocês quiserem, tá bom? Mas será o material ainda das provas pigetianas eu não tenho. Aí tem como você disponibilizar para a gente comprar? Eu estou finalizando. O da aplicação passo a passo eu estou finalizando. Eu acho que até sexta eu consigo terminar, tá bom? Não, beleza. Mas esses slides aqui já dá para entender bastante para aplicar, hein? Ó, prova de inclusão de classes, de 8 a 12 anos. Aí, gente, eu gosto demais da prova de inclusão de classe, sabe? É uma prova fácil, mas a criança às vezes confunde, viu? Tá? É a clássica prova com as flores, animais e carros, na qual se procura indagar o manejo da quantificação inclusiva a respeito das classes. Quer dizer, a coordenação de todos os elementos de uma classe com alguns elementos subclasses incluídas. Posso falar uma coisa para vocês, eu como professora? Antigamente, lá na minha época, não sei se vocês vão concordar comigo. Quando eu estudava lá no meu primeiro aninho, segundo aninho, ou, né, nessa época, eu lembro que os professores davam muita atividade de inclusão de classes. Lembram? Vocês na época também ou não? Eu lembro, Rose. Eu lembro. Não sei se vocês... Eu vou ler o chat, gente. Se tiver alguma perguntinha... porém aqui em Montes Claros já tem dificuldade de oferecer graduação, buscar graduação. Eu estou fazendo graduação, hein, gente? Psico, estou terminando. Em setembro eu termino, depois eu aviso vocês, tá? Ó, então, o que acontece, né? Então, as crianças, elas já trabalhavam com inclusão de classe, intersecção de classe, sabe? Aqueles livros antigos de matemática. Hoje em dia não trabalha mais. Então, por isso que eu acho que a criança tem muita dificuldade nesse teste, às vezes. Rose, você saberia dizer o porquê acabou isso? Por que tirou dos livros da educação infantil? Travou. Por que foi tirado da educação infantil? Isso aí que você está mencionando, que a gente trabalhava quando era criança. Eu creio que seja devido ao construtivismo e socio-interacionismo. Depois que entrou o construtivismo, eu vou falar por mim, depois que entrou, porque assim, eu amo Piaget, de paixão, bigotes, balão,
sabe? Só que, gente, para entender o positivismo sócio-interacionista, tem que estudar muito. Não é do jeito que eles estão falando e pronto. Então, aí acabaram tirando muita coisa que eu acho que faz falta hoje. A coordenação motora, a grafomotricidade. Então, eles tiraram de Caderno vez. a caligrafia também. A grafomotricidade são pré-requisitos para a alfabetização. Então, assim, eu acho que a questão do positivismo, ela é muito boa. Só que também eles acabaram tirando muitas coisas que também está fazendo falta hoje para as crianças, entende? Então, eu acho que os professores têm que estudar muito sobre o positivismo, socio-interacionismo, Piaget, para entender melhor as crianças em relação à aprendizagem. Não tirar o que, né? Tirar as coisas achando que isso não contribuía com a aprendizagem dela. E hoje eu estou vendo que está fazendo muita falta. Meu ver, né? Eu pensar. Antigamente, Rose, as crianças que iam para o segundo ano, elas iam alfabetizadas. Hoje em dia vão se alfabetizar lá no terceiro ano. Então, no segundo ano, a criança já escrevia uma caligrafia cursiva, coisa mais linda. Eu lembro, eu fui para o segundo ano escrevendo coisa mais linda. A minha neta passou para o sexto ano e a caligrafia cursiva ela não sabe. Não ensinaram para ela na escola. Isso está acontecendo, aí eu acho que está errado nessa parte do positivismo, entendeu? Agora, ó, a escola montessoriana, a escola Montessori já ensina a criança a escrever cursiva na pré-escola. Eu gosto muito da escola montessoriana. Eu acho que, nossa, se todas as escolas fossem Montessori, eu acho que o nosso ensino seria outro. Então, vamos continuar a aula, gente. Ó. Então, por exemplo, eu posso ter 10 flores, pontas vermelhas e 3 azuis. Eu posso ter 10 flores margaridas e 3 rosas. Eu posso ter 10 gatos e 3 cachorros. Eu posso ter 10 carros ou 3 ônibus. 10 bananas ou 3 peras. Isso é mais ou menos para tudo, para todas as provas. De classe, você entendeu? Então, você pode escolher o que você quer. Quando é classificado, dá para você dar bastante coisa legal. Lá no meu material, eu coloquei bonitinho já as margaridinhas, rosinha, para plastificar e usar com a criança, tá? Então, material, 10 margaridas ou 10 rosas. O objetivo é avaliar a capacidade de entender que tanto as margaridas quanto as rosas pertencem à mesma classe de flores. E tem criança, às vezes, não entende, entendeu? Sim. Achei tão bonitinha essas rosinhas. Pergunta inicial. O que vemos em cima da mesa, para todas as provas piagetianas sempre vai ter essa pergunta inicial. Qual o nome dessas flores? Né? Tem criança que às vezes não vai conhecer a flor, né? Então não tem problema de você falar, ó, essas branquinhas são margaridas, essas são rosas, tá? Você conhece alguma flor? Qual o nome de flores que você conhece? Que flores você acha que são essas aqui? Quantas margaridas temos? Quantas rosas temos? Aí você vai ver se ela sabe ali a quantificação. Aí você vai perguntar, as margaridas são flores? O que ela tem que responder? Sim. As rosas são flores? O que ela tem que responder? Sim. Tá vendo? Tá perguntando. Nesse ramo, tem mais margaridas ou mais flores? Como você sabe? Aqui é um exemplo, tá, gente? É só um exemplo que eu peguei aqui, tá? Nesse ramo, né? Tem mais margaridas ou mais flores? Como você sabe? O que a criança tem que responder, gente? Que margaridas são flores e rosas são flores. E que tem mais margaridas. Então, Não, eu acho que já vi, nesse ramo tem mais margaridas ou mais flores? Tem mais flores, porque todas são flores, né? Isso. E se tirar as rosas, vai ficar menos flores. Você pergunta, como você sabe? Para ver se ele sabe responder, tá? Ó, aí você vai usar uma terceira pessoa, que eu até coloco lá na apostila também. Uma terceira pessoa. Bia, vou te falar uma coisa. 2 meninas querem fazer buquês
Uma irá fazer um buquê com margaridas e a outra fará buquê com flores. Quem vai fazer um buquê maior? A que fez o buquê das margaridas ou a que fez o buquê das flores? O que a criança Fran, eu só acho que está atrapalhando o nome, não seria rosas no lugar de flores? Porque a criança fica confusa aí, porque rosa e margarida são flores, ou não? Não, mas esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Ela tem que saber que as margaridas e as rosas são flores. É de flores, é entendeu? para confundir a criança mesmo, tá? Ela vai ter que dizer assim, ó, quem vai fazer o buquê maior? Flores. Deixa eu ver. As duas são flores, queridas. É isso que vai atrapalhar a criança. Não, mas é por isso que ela tem que raciocinar que tanto as margaridas como as rosas são flores, entendeu? Uma vai fazer buquê com margaridas, só com margaridas. E a outra vai fazer buquê com flores. Então, uma vai fazer o buquê só com as margaridas e a outra vai fazer os buquês com as rosas e as margaridas. Porque todas são flores. Mas é isso, é porque o nome está flor, entendeu? Aí vai fazer a criança pensar mais ainda, né? É para ela pensar, é para ela raciocinar, Eu acho que qual tem que ser a resposta? Qual que tem que ser a resposta da criança? A criança tem que responder que a que vai fazer o buquê maior é a que vai fazer com flores. Porque dentro das flores estão as rosas e as margaridas. E a que vai fazer... Aqui, ó. Resposta. Acho que funciona, né? Para vocês saberem, né? E quem vai fazer o buquê só com margaridas vai deixar as rosas de lado. Por quê? Porque não foi falada a palavra flores, foi falada o nome da flor. Então, as rosas ela vai deixar de lado, entendeu? Luísa, entendeu? Ô, Luísa. Oi. Não é isso, é porque tá assim, ó. Tá flores e margarida. Uma irá fazer buquê com margaridas. Então, deu um nome. Vai pegar só as margaridas. Outra irá fazer buquê com flores. Não deu o nome. Rosas e margaridas são flores. Então, uma irá fazer o buquê com todas e outra irá fazer o buquê só com as margaridas, porque denominou margaridas, entendeu? Rosas ficam fora. Meninas, com licença, deixa eu só... Você entendeu? Eu vou conseguir, ó. Eu vou entender que a Luísa explicou certinho. É isso mesmo. Então, a criança tem que responder buquê de flores, porque rosas são flores também. Tá? E se eu lhe der as margaridas, o que ficará no ramo? O que a criança tem que responder? As rosas. Isso, as rosas. E se eu lhe der as flores, o que ficará no ramo? Nada. Nada, né? Porque ela vai ganhar tudo, entendeu? Todas são flores, tá? Todas são flores. Eu vou fazer um ramo com todas as margaridas e você vai fazer um ramo com todas as flores. Quem vai fazer um ramo maior? Como você sabe? Está com todas as flores, né? Claro, porque está com todas as flores. Sim. Conclusão. Nível 1. Ausência. Ausência de quantificação inclusiva. Erra na subtração de subclasse. Tá vendo? Ela erra na contagem ali. Responde que é mais margaridas e que flores, que se tirar as flores, ficarão as margaridas. 5, 6 anos. Mais ou menos 5, 6 anos faz isso, tá bom? Nível 2, dever diário. Responde acertamente algumas perguntas, outras não. Pode responder bem as questões de subtração, de subclasse, que não requerem reversibilidade. Nível 3, êxito. Presença da quantificação inclusiva. Responde bem a todas as perguntas, que é mais ou menos 7 a 8 anos. Tá difícil? Entenderam? Não, deu para entender agora, tranquilo. Deu para entender? Eu entendi. A inclusão de classes é um tipo de operação de classificação no qual a criança compreende as relações entre um conjunto de objetos e seus subconjuntos e entre os vários subconjuntos. Então, na minha época, quando eu estudava,
e tinha aqueles livros de matemática, eu lembro, gente, que eu estudava tudo isso aí, conjunto, subconjunto, né? Se pertence, não pertence, lembra? Só que hoje não vejo mais isso. Eu lembro. Por isso que eu acho que hoje tem dificuldade lembro. nessa parte aqui, sabia? Contém, não contém, está contido, você lembra? Isso. Isso aí, gente, faz uma falta depois para a criança, depois quando ela estiver lá no 6º, 7º, 8º ano, sabia? Em geral, só quando a criança compreende a natureza de uma classe lógica e é capaz de verificar se todo membro tem certa característica, ela é capaz de responder adequadamente às perguntas sobre todos e alguns, e isto só ocorre aos 9, 10 anos. A classe de inclusão é indispensável para a compreensão do conceito de número. Você está vendo? Quando a criança entre 9 e 10 anos não conserva essa prova, ela está com alguma dificuldade na compreensão dos conceitos de números. Aí, agora mudou. Agora é outra prova, tá? É prova de seriação, certo? Que só tem uma, que é a seriação de palitos. Tá? A partir de 6 anos. Material. 10 bastonetes de 10 centímetros, tá? Tá falando aqui. O objetivo da atividade foi observar se a criança tem noção de altura e tamanho, tá? Então, material, tá? São esses daqui, ó, os palitinhos. Ele vai intercalando assim, tá? Tá escrito aqui, ó. A cada meio centímetro de diferença entre eles, vai intercalando. Certo? Aí, primeira pergunta. Qual que é a primeira pergunta sempre em todas as provas? Vamos ver se vocês vão saber. Todo mundo respondendo? Pode responder O que se pode dizer do material apresentado, né? Isso, o que você acha desse material? Você pode me dizer o que você entende desse material? Lembra lá de Vygotsky, que é levantamento dos conhecimentos prévios, tá? Aí você pode perguntar, eles são iguais ou diferentes? O que a criança tem que responder? Diferentes, que os tamanhos são variados, né? Isso, diferentes nos tamanhos, né? Seriação a descoberto. Coloca os palitos na mesa desordenadamente. Então, você vai colocar tudo desordenado dentro na mesa, tá? Põe em ordem, aí você vai falar para a criança assim, coloque em ordem do menor para o maior. Ou, aí assim, tem psicopedagogo que fala assim, coloque em ordem do menor para o maior. Aí a criança colocou. Aí você vai colocar suas observações, como que ele fez, se ele fez na vertical, se ele fez na horizontal, né? Como que ele realizou essa prova. Depois que ele realizar, tem psico que fala assim, agora eu quero que você mistura tudo, né? Agora eu quero que você coloque do maior para o menor. Tem psico que vai falar, coloque em ordem do menor para o maior ou do maior para o menor. Tem psicopedagogo que vai pedir para fazer os dois, tá? Mas toda vez você vai misturar para ele primeiro, para ele depois arrumar. Se a criança não conseguir, o entrevistador poderá iniciar uma série com 3 pauzinhos e pedir-lhe para que continue. Descreva como se ordenam os palitos. Aqui tem um erro de digitação, desculpa. Se a criança conseguir seriar, entrega-lhe o palito inclusão, palito marcado. Coloque este palito onde você acha que ele deve encaixar. Então, assim, gente, ó, vai pedir para a criança fechar o olho, tá? Ela tá lá os palitos, certo? Aí você vai pedir para a criança fechar o olho. Ou você pede para virar de costas, ou põe uma venda no olhinho dela, e você vai tirar o palito ali do meio. Aí você vai juntar tudo de novo, certo? Depois você vai pedir para ela abrir o olhinho, e você vai dar o palitinho na mão dela e vai assim, agora eu quero saber aonde que esse palito se encaixa. Se a criança tiver uma percepção visual boa, ela rapidinho vai achar. Certo? Aí você vai avaliar os critérios que ela usa para escolher a ordem também, tá bom? Deu para entender essa parte? Do palito inclusão? Sim. Sim. Está explicando aqui de novo. Inclui-se um 11º elemento para intercalar como uma atividade complementar. Então, é assim, tá? No caso, esses palitos estão na ordem também certinho. Ali, mais ou menos no meio ali, aí você tira o palito e junta de novo e fala para ela tentar colocar esse palito que você tirou, onde que está esse palito. Então, ela vai ter uma percepção visual ali, de tamanho,
que está faltando um palito ali. E ela vai, a criança que conserva, ela vai achar certinho. A criança que conserva vai colocar na ordem de tamanho correta, ela vai colocar na ordem crescente correta, na ordem decrescente correta. Ela vai achar o palito da intersecção, como é que está faltando ali, tá? Ou outra possibilidade, vou retirar um palito e você vai me dizer onde tirei. Feche os olhos, retire o palito e junte-os depois de forma seriada, como estava. Eu faço desse jeito, tá, gente? Se a criança conseguir, prossiga com a seriação com o anteparo. Embaralhe os palitos e coloque uma barreira entre você e a criança. Agora, quero que você me dê os palitos do menor para o maior, para que eu os ordene aqui atrás dessa barreira. Mas não poderá colocá-los juntos para medi-los antes de me dar. Esse aqui, tem gente, tem psico que já para aqui, tá? Esse aqui tem psico que continua colocando essa barreira e faz a prova um pouquinho mais, que é essa parte aqui, tá bom? Aí, avaliação. Nível 1, ausência. Não consegue ordenar, pode fazer uma escala com palitos na horizontal e na vertical, 4, 5 anos. Não observa a linha de base, pequenas séries de pares ou trios observando apenas a parte superior. Então, assim, tem criança que vai observar a linha de base, vai pôr certinho, retinho. Tem criança que um para cima, um para baixo, já não está conservando. Tá? Nível 2, intermediário. A seriação é por ensaio e erro, seria por intuição, comparando até achar o que serve, 5, 6 anos. Não consegue com o anteparo. Pode conseguir, inclusive, um palito extra. Êxito. Realização, realiza a seriação com linha de base, de forma metódica, colocando do menor para o maior, ou do maior para o menor, né? Consegue fazer a seriação atrás do anteparo também. Deu para entender a seriação de palitos? Deu. Deu sim, tranquilo. Tá. Agora, a combinação de fichas, que é de 7 a 12 anos. Tá? Provas de combinação de fichas. Gostaria que você formasse com essas fichas todos os pares que conseguir. E, se ele não entender, você pode formar um parzinho para ele estar vendo. Então, tem essas fichas aqui, ó. Então, a criança tem, assim, a criança que conserva, geralmente ela vai formar mais ou menos um total de 30 pares, tá? Então, ela tem todas essas cores, e ela, né, pode pegar, por exemplo, ó, então, assim, por exemplo, então, tá vendo como que isso faz muita falta depois lá tem uma matéria lá do 6º ano, 7º ano, que tem isso aqui, que eu lembro que tem, né? Que a criança lá tem lá uma blusa branca e uma blusa vermelha e 3 calças, certo? E quantos pares eu posso fazer com essa roupa? Combinação, entendeu? É a mesma coisa disso aqui. Então, ele pode pegar a ficha azul e colocar lá, ó, eu posso formar azul com verde, azul com lilás, azul com amarelo, azul com cinza, azul com vermelho. Então, quantos pares ele formou aí? Hein? Nenhum. Se for olhar pela cor, nenhum par. Gente, vocês não estão entendendo. Não, 5 pares. Não, 5 não. Azul com verde. 5. Azul com roxo, com amarelo, com cinza e com vermelho. 5. Que eu acabei contando o azul também. Não conta você vai fazer parte, você não pode contar, tá bom? Aí depois, qual seria a próxima combinação? Já deu 5. Qual seria a próxima combinação? Então, Rose, não usa as cores, não é isso? Para formar o par. Depois ela pegaria, no caso, a verde. Colocaria com lilás, com azul, com cinza e com vermelho. Luiz, deixa eu responder a pergunta dela. Então, você vai ter que ter 30 fichas. É só para você ver o raciocínio dela. Entendeu? Entendi. Aí, Luísa, pode explicar. Aí depois ela pegaria a ficha verde e colocaria com a lilás, com a amarela, com a cinza e com a vermelha. Depois ela pegaria a ficha lilás, colocaria com a amarela, com a cinza e com a vermelha. Depois a amarela com a cinza e com a amarela. Voltar a assistir que estão atrás. Não, mas assim, ó, ela já fez a amarela com azul. Quando ela pegou a azul...
Peraí, deixa eu falar, Oi. Luiz. A lilás tem que combinar com a vermelha, com a cinza. Peraí, a lilás tem que combinar com a amarela, com a cinza. Com a vermelha, com a cinza e com a vermelha. Novamente, mas ela não fez azul e... Só que ficaria ao contrário, então, no caso? Porque essa junção de azul com lilás, quando ela fez a junção da azul, ela fez com a 5, né? Daí, depois, quando ela fizer com a lilás, ela vai fazer novamente com azul? Então vai ficar na outra ordem. Vai mudar a ordem. Tá, entendi. Então, aí vai ficar primeiro, vai ficar lilás para depois azul. Ah, entendi agora, entendi. Vai mudar a ordem das coisas. Vamos continuar aqui, então tá explicado. Claro, já entendi. Sim, eu entendi agora. 6 fichas, tal, né? De 2,5 diâmetro e uma de cada cor, total. Aí, total, dá 30 pares, né? Então, aí, aqui eu só coloquei, não vai ter 6 fichas azul, entendeu? Azuis. Então, é só para vocês entenderem, que é azul com lilás, azul com verde, azul com amarelo, azul com cinza e azul com vermelho. Entendeu? Aí depois é o verde com azul, verde com... Claro, eu entendi agora. Muda a posição, muda o par. É, isso. Aí tem todas as cores aqui, ó. Tá bom? Ó. Tá? Eu tinha entendido que as cores não poderiam ser as mesmas, entendeu? Não, tem que ser, só não consegue fazer os Mas pares. eu entendi agora, eu entendi. Tá. Aí Você depois pensou que vem... não podia repetir, né, Luísa? Nível 1. Sim, eu pensei que não poderia repetir. É, vai repetir do contrário, né? É uma combinação. Eu entendi agora. Então vai, Lu, leia aí para mim, nível 1. Nível 1. Ausência de capacidade combinatória. Incapacidade de descobrir a possibilidade das diversas combinações. Não estabelece critérios, faz tentativas aleatórias, sem conseguir obter um mínimo de duplas. Gente, ó, mínimo de duplas. quando a gente fala dos níveis, é isso aqui que você vai pôr no seu relatório depois, tá? Entendeu? Sim. Esse nível 2, intermediário. A criança se encontra no nível, em relação à prova tal, a criança se encontra no nível intermediário, pois, né, ela ainda faz combinações incompletas, consegue fazer muitas, né, você vai tentar escrever um pouquinho do resultado, entendeu? Não consegue prever o número total. Eu não gosto muito de usar a palavra não nos meus relatórios, eu ponho assim, apresenta dificuldade de prever o número total de combinações de fichas, alguma coisa assim, entendeu? Nível 3, condutas operatórias revelando capacidade combinatória. O sujeito antecipa a possibilidade combinatória através de um sistema completo e metódico, chegando a 6 duplas. Além disso, deixa evidente um critério para estabelecer o total de combinações. Prova de predição agora, a partir de 12 anos. Prova de predição. Essa é a prova de predição, tá bom? Então, eu tenho uma pergunta. Peraí, eu tenho uma pergunta. Ele não consegue, Oi? né? E se ele não... Com relação à prova anterior, essa que a gente acabou de falar anteriormente, ou ele consegue fazer, ou ele não consegue, né? E se ele conseguir, mas não... Ou ele está intermediário. Num percentual menor. Por exemplo, ele consegue, mas ele consegue bem pouquinho, mas ele consegue, ele entendeu a proposta, ele entendeu, mas ele não consegue numa quantidade ainda, nem na metade. E é o quê? Não é intermediário, aí, né? ele está no nível 1. Ele vai estar no nível 1. Porque no nível 1 ele realiza aleatoriamente. No caso, ele não realizou aleatoriamente. Ou ele vai estar no intermediário. Depende de criança para criança, né? De como ela vai realizar a prova. Certo. Entendeu? Pode continuar. Vai depender da criança. Vai dividir para nós dois. Se ela não conseguir mesmo, você vai fazer o contra-argumentação com ela. Entendeu?
O que seria o anteparo? O anteparo é o seguinte, gente, é uma barreira. Você vai pegar uma madeira e vai pôr entre você e o cliente, entendeu? Ele não pode visualizar como que você está fazendo, nem você, né? Como você está montando ali, entendeu? Seria uma barreira. Ó, predição, prova de pensamento formal. Então, esse aqui é muito difícil chegar nessa prova. Eu, praticamente, gente, até hoje eu não usei essa prova, não, tá? 17 fichas verdes, 10 fichas amarelas, 6 fichas lilás, uma ficha branca. Uma ficha branca, um saco de pano, todas as fichas devem ter 2,5 centímetros de diâmetro, as cores podem mudar conforme a fabricação. Então, eu já tenho o saquinho, eu tenho todas as provas. Próxima aula eu mostro para vocês, tá bom? Tem o saquinho, bonitinho, tal, tá? Então, seria o quê? Essas fichas, vocês vão colocar dentro do saquinho. É prova de predição, ela vai prever, tá bom, gente? Então, predição. O entrevistador coloca as fichas sobre a mesa e pede que o entrevistado observe por alguns instantes. Então, você vai pôr todas essas fichinhas aqui, você vai colocar em cima da mesa, certo? E pedir para a criança observar. Agora, quais fichas tem mais, gente? Quais fichas tem mais aqui? Qual cor que tem mais? A verde. A verde. Verde, depois vem a amarela, depois a lilás, depois a branca, que é só uma. Tá. Aí, eu vou colocar todas as fichas no saquinho, né? Qual é a possibilidade de sair mais fichas verdes? A possibilidade de sair mais fichas verdes... 75%. Qual cor? 50%, metade. Então, a ficha verde é que vai ter mais possibilidade de sair, não é? Sim, 75%. Tá vendo? Aí vocês vão fazendo essas porcentagens aí, tá? Então, primeiro a criança vai olhar que tem em cima da mesa, fala assim, ó, que cor, é o conhecimento prévio primeiro, lembra, né? Então, depois de eu pegar essas fichinhas, vou pôr tudo no saco, não pode ser um saquinho transparente, tá? Tem que ser um saco escuro, tá? Peça que ele retire uma ficha. Quando ele colocar a mão dentro do saco, segure a mão da criança antes dele retirar a ficha e pergunte que cor ele acha que irá sair e por quê? Que cor que você acha que vai sair e por quê? Certo? Então, o certo é ele falar que a cor que mais probabilidade de sair é a verde, não é? Ou a amarela, né? Deixe ele retirar e olhar a ficha antes de colocar de volta no saco. Repita umas 5 ou 6 vezes. Conclusão. Para responder adequadamente, o adolescente precisa compreender pelo menos 2 operações. Uma combinatória, que permite tomar as considerações todas as associações possíveis entre os elementos em jogo. Um cálculo de proporções, que permite compreender as probabilidades. Então, nível 1, não consegue descobrir as possibilidades das diversas combinações, as tentativas são aleatórias. Por exemplo, você falar branca, né? Ele vai estar errando ali. Por quê? Branca só tem uma fichinha. Entendeu? Nível 2, conduta intermediária. As combinações são incompletas, não há ordem estabelecida, nem consegue prever o número de combinações. Nível 3, condutas operatórias, apresentando capacidade combinatória. Consegue antecipar possibilidades mediante um sistema metódico. Tá? Conclusão. Nível 1, a ausência da capacidade de permutação. O sujeito é capaz de descobrir a possibilidade dos ordenamentos, tenta grosseiros ensaios. Então, gente, ó, eu terminei aqui, certo? A aplicação das provas. Certo? Aí eu não entrei naquelas provas lá que tem aqueles cubos, sabe? De madeira. Porque eu não tenho essas provas, então eu nem acabo usando. Mas se vocês quiserem também, eu posso estar vendo e preparando para a próxima aula para vocês. Entendeu? Essas provas vêm prontas ou o próprio psicopedagogo fabrica. Então, gente, eu acho assim, quem quiser gastar uns 400, 350 reais para comprar as provas, pode comprar. São bonitas, falar para você, não são feias, não, entendeu? Só que é caro.
As minhas provas, tudo é o que eu montei. Eu peguei uma caixinha desse, cabe tudo numa caixinha desse tamanho assim, tá dando para ver? Assim, ó, transparente que eu tenho. Então, todas as minhas provas estão nessa caixinha, só que eu comprei a balança e os palitos de madeira, tá? Agora eu peguei EVA, recortei tudo e fiz, certo? Ou, igual eu falei, tem a opção de plastificar também dá o mesmo resultado. Eu acho legal fazer, confeccionar. Eu acho muito legal confeccionar. A balancinha e os palitos, geralmente é legal comprar mesmo. Apesar que os palitos deu para colocar de um jeito lá que dá para plastificar também. Aí, a única coisa seria comprar a balança. Tá uns R$30 uma balancinha. Entendeu? Mas esses tem palitos como pode ser palito de picolé, né, Rose? E você corta picolé, você pode ir para ficar cortando. também diferente? Só que o picolé eu acho tão pequenininho, baixinho assim. Tem que ser não sei se tem palito de picolé maior. Rose, os palitinhos têm que ser chatinhos, quadradinhos, ou eles podem ser arredondados? Os meus são chatinhos. Não são arredondados, porque não. o palito de churrasco, ele é redondo, né? Só que ele é fininho. Dá também para usar. Só que você tem que cortar ele bem certinho, para deixar a ponta, né? É mais complicado. Mas, gente, marceneiro tem restinho de madeira. Você vai lá, mostra para ele mais ou menos, ó. Eu quero um palitinho desse tamanho, com 5 centímetros de diferença de um para o outro, até chegar no menor, né? São 11 palitos, né? Então, você pode tentar pedir para um marceneiro fazer para você os palitinhos, entendeu? Hein, Rose? Onde que encontra essa balancinha para a gente comprar? Mercado Livre. Mercado Livre vende tudo. Ah, tá. Eu comprei a minha no Mercado Livre. Tá bom, obrigada. Eu não procurei ainda, vou procurar no Mercado Livre. Tem uns kits que vem a balancinha e o palitinho. Agora, o restante, eu acho que você devia fazer, sabe? Para não ficar tão caro para você. E quem está iniciando na clínica, dá para iniciar sem a balança. Entendeu? Dá para iniciar sem a balancinha. Depois você compra a balança. Eu não vou iniciar tão cedo. Ô, Rose, e na balancinha, a gente pesa que material na balança? Aí eu já dei essa aula passada. Ah, tá bom. São massinhas de 2 cores. Aí tá na aula passada, aí você pode estar vendo na aula passada. Você bota no grupo, Rose, essa aula passada? Para eu assistir? Tá, eu ponho sim, no YouTube, tá no YouTube. Eu vou pegar lá no YouTube, peraí. Todas as aulas que eu dei, desde o comecinho, tá tudo lá no YouTube, tá bom? Tá bom. Eu vou demorar um pouquinho para atuar, porque eu vou terminar mais para o final do ano que vem, clínica. Então, eu vou demorar um pouquinho. Vou terminar antes a institucional. Você conseguiu mudar o curso, né? Não, eu não mudei, Rose, só acrescentei. Que bom, né? Que deu certo. Uhum. Vou procurar aqui para vocês. Ó. Depois o YouTube da primeira aula aí, viu, gente? Tá bom? Tá bom, Rose. Obrigada. Vai assistir a primeira aula tá explicando toda aquela parte uma parte bem importante do começo lá, quando você aplica as provas, entendeu? Eu vou mostrar, assim, meu material na próxima aula, tá? Eu vou até trazer para casa. Tá bom? No link do grupo tem a primeira aula. Lá no nosso grupo tem o link dessa aula, dessa primeira aula que nós tivemos. Sim, vou procurar. Eu não vi, não. Tem aula da anamnese, tem aula Qual o grupo que vocês estão, gurias? O que Rose fez. Tô cheio de grupo. Porque tem vários, né, Rose? Na verdade. Tem mais de um grupo. Tem grupo que enche. Eu não vou dar para pôr mais ninguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Segunda-feira, a gente está lendo o livro da Alícia Fernanda. Fica atenta no grupo, tá bom? E quinta-feira eu não vou deixar entrar mais ninguém, gente, que não dá. A gente está estudando sobre autismo, só que não dá para ficar entrando, sabe por quê? Né, Luísa? Porque senão atrapalha a gente nos estudos. Vamos começar outro livro, né? Aí a gente começa de novo. Senão a pessoa fica perdida depois que a gente começa a estudar, entendeu? E aí,
Sexta-feira também estou dando aula aqui para uma turminha aqui de São José dos Campos, e aí eu coloquei o link, viu, gente, da aula passada, da sexta-feira. Professora,